Olá! Nosso trabalho é intitulado como Estudo de Radiações Ionizantes e Não Ionizantes, utilizando como facilitador a câmara de nuvens caseira. Eu sou o professor Devacir Vaz de Moraes e construí este trabalho com a ajuda e a orientação do professor doutor Adelane Araújo Souza. A câmara de nuvens foi o primeiro método criado de visualização de partículas subatômicas, inventada por Charles Wilson no final do século XIX. Inicialmente, a câmara tinha o objetivo, Wilson construiu essa câmara com o objetivo de estudar os raios solares. Os raios solares são fenômenos de natureza óptica, em que a luz é refletida e refratada em cristais de gelo presentes na atmosfera. No entanto, quando ela trabalhava com uma expansão adiabática de vapor de água, Wilson percebeu que esse vapor acontecia pequenos rastros. Posteriormente, ele percebeu que esses rastros eram deixados por interação desse vapor de água com a radiação. Não vamos entrar muito nesses detalhes. No entanto, ultimamente, a câmara tem sido muito utilizada para fins pedagógicos, para ensinar sobre radiação, sobre conceitos de física moderna e contemporânea. Nesse sentido, nós pensamos em construir uma câmara de nuvens para se trabalhar física moderna e contemporânea, usando basicamente materiais de muito fácil acesso. Então, a gente tornou um experimento acessível, em que qualquer escola pode construir esse experimento, fazendo que abra a possibilidade de estudar física moderna e contemporânea. Outro fator também que levou a gente a construir essa câmara é desmistificar os conceitos de radiação que os estudantes têm. Porque, em sua maioria, eles quando se fala em radiação, eles sempre observam, eles sempre entendem, na verdade, e associam conceitos negativos relacionados a ela, né? Além disso, nós podemos perceber que o ensino de física, com o passar dos anos, vem sofrendo algumas transformações, principalmente no Brasil, com a inserção, tendo a necessidade de inserir conceitos, ou a física experimental dentro da sala de aula, possibilitando o aluno uma compreensão e uma associação à prática dos conceitos físicos, que muitas vezes são abstratos, né? Este trabalho teve como objetivo principal construir e implementar em sala de aula uma câmara de nuvens caseira para observar rastros de partículas ionizantes. Além disso, como objetivos específicos, ela tem como objetivo propor e implementar uma sequência didática para o uso em física moderna e contemporânea. Na verdade, todo o contexto de aulas nós usamos para 12 aulas, onde a cereja do bolo era a câmara de nuvens, que possibilitava o aluno a visualização, digamos assim, a visualização da radiação. Além disso, temos outro objetivo, que era associar a física moderna e contemporânea ao desenvolvimento tecnológico, compreendendo sua importância no processo de evolução da humanidade. Basicamente, é uma forma de você chamar o estudante, né? Porque se você mostra para ele a importância desses conceitos de física moderna e contemporânea ao desenvolvimento tecnológico, automaticamente ele já vai para a aula com um pouco mais de vontade de assistir essa aula, né? Também compreender os tipos de radiação e enfatizando os malefícios e benefícios dela. Nesse sentido, gostaria de falar, quando eu abordei esse assunto na sala de aula, a primeira coisa que os estudantes falaram foi: professor, não é perigoso trabalhar com radiação? Então, assim, a percepção que eles tinham era uma percepção negativista de radiação, pregada pela grande mídia. Então, de uma certa forma, até mesmo não só pela grande mídia, mas pelo que aconteceu no contexto histórico, né? Tivemos vários acidentes nucleares que deixam realmente com o pé atrás, como é o caso de Chernobyl, o acidente que nós tivemos no Brasil, em Goiânia, com o CS-77. Tivemos um problema também das usinas nucleares no Japão. Outro problema também foi a Segunda Guerra Mundial, em que tivemos as bombas nucleares, né, em Hiroshima e Nagasaki. Então, tudo isso leva o estudante a ficar com um pouco de receio de estudar esses conceitos. No entanto, eles esquecem do quanto ela pode ser utilizada para produção de energia, para nossa sobrevivência na Terra e tantos outros, né? Esterilização de determinados alimentos e assim por diante. Metodologia. Nosso trabalho foi aplicado no Instituto Federal de Mato Grosso, que é o COFRESA, com estudantes do terceiro ano do Técnico em Agropecuária Integrado ao Nível Médio, A e B. Eram duas turmas, com aproximadamente 19 alunos cada turma. Então, a gente possibilitou esses alunos
interagir, conhecer um pouco mais sobre radiação. Foi aplicado em 11 aulas esse trabalho. Como eu falei para vocês, a cereja do bolo era a câmara de nuvens. Era uma sequência didática fundamentada em 3 princípios, 3 momentos pedagógicos concebidos por Paulo Freire e adaptados por Denison e Ford. Esses 3 momentos eles consistem numa problematização inicial do conteúdo, em que você deixa o aluno curioso para entender desses conceitos. Depois, a gente trabalha com a organização do conhecimento, em que é inserido o conceito científico do tema. Posteriormente, é feito a aplicação desse conhecimento, em que o estudante vai compreender onde esses conceitos podem ser aplicados no dia a dia dele, no seu cotidiano. Para isso, foram usados slides, vídeos, experimento virtual intitulado como o espectro de radiação, a plataforma PET, rodas de diálogos, questionários, trabalhos extra-classe e a realização do experimento real, intitulado como câmara de nuvens caseira. Como eu falei, cereja do bolo, né? A câmara de nuvens era essa caixa de vidro com aproximadamente 40 centímetros por 30, aliás, 40 por 40 por 50 centímetros de comprimento. Aqui embaixo foi colocada uma chapa de alumínio, por ser uma condutibilidade maior. Aqui vocês podem observar a areia monazítica. Foi colocada a areia monazítica para facilitar a visualização, porque ela acaba deixando um pouco mais de rastros. Além disso, aqui embaixo, olha, foi colocado nitrogênio líquido para fazer com que tivesse uma diferença de temperatura uma diferença de temperatura ideal para a supersaturação do álcool propíleo, que era colocado nesse filtro na parte de cima, e consequentemente a visualização dos rastros. É importante salientar que, ao construir o experimento, ele foi aplicado com os alunos, e no momento da aplicação ele é filmado também, porque muitos rastros você consegue visualizar eles, no entanto você não consegue definir que tipo de partícula é. Então, quando você filma, depois fazendo uma análise, você acaba recortando a imagem, você consegue, através da literatura e de comparação, você consegue ter mais ou menos uma noção de quais partículas foram identificadas através da filmagem. Nesse caso, vou apresentar para vocês algumas partículas com características semelhantes ao que tem na literatura. Então, essa partícula que nós encontramos aqui tem características da partícula alfa. Se você observar, a literatura traz essa partícula. Então, esse rastro, na verdade, para a gente fazer a comparação. Outro rastro, possivelmente, parece muito, tem as mesmas características apresentadas na literatura, é o rastro fino e longo, característico dos postos elétricos. Outro, então, rastro espesso e longo, característico dos muons, também foi detectado, né? Mesmo, na verdade, os muons, eles têm massa muito maior que os elétrons, né? Então, tem essa característica um pouco mais espesso e longo. Eu posso falar para vocês que esse trabalho ele foi capaz de despertar a curiosidade e o interesse dos estudantes em física moderna e contemporânea. A gente percebe isso através de alguns indícios, né? Como, por exemplo, você está andando no corredor da escola, um aluno que estava assistindo a sua aula para você para perguntar: professor, mas o que o senhor acha daquela série que estava passando na televisão? Ela faz uma abordagem de radiação. Aqueles conceitos, aparentemente, todos eles, nem todos são corretos, né? Então, quer dizer, tem um certo interesse, né? Ô, professor, mas eu estava vendo hoje que a nossa matriz energética poderia ser muito maior se a gente utilizasse as usinas nucleares, né? Tivesse terminado de construir algumas, ou a outra usina que possivelmente aumentaria a nossa matriz energética, né? Então, quer dizer, eles estão associando isso à prática, né? Então, a gente pode falar que isso mostra para eles novas possibilidades e perspectivas de conhecimento. Até mesmo porque, foi através desses conceitos que surgiu aí a física moderna, né? Que tem muito mais coisas do que simplesmente radiação. E tem um mundo ainda para ser descoberto. Bom, eu posso falar também para vocês que foi capaz de quebrar barreiras que inicialmente pareciam intransponíveis. Nesse sentido, posso falar especificamente do quanto os estudantes tinham medo. E, ao final, eles associar esses conceitos com o dia a dia deles,
posso falar que é muito gratificante. Então, quebra-se algumas barreiras que inicialmente pareciam intransponíveis. Outra barreira que eu acredito que foi quebrada foi a possibilidade de trabalhar com física moderna contemporânea dentro do ensino médio, porque a maioria dos professores acabam não trabalhando. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço a todos essas referências bibliográficas. Obrigado.